Então, hoje iremos explorar um dos tópicos mais importantes da mecânica clássica, assim como da física moderna. Irei mostrar-te também por que fornecer a informação correta pode ser a diferença entre estar perdido e ser localizado. Vamos! Suponha que um aventureiro se perde em um ponto qualquer de uma cidade e roga por ajuda. Ele encontra-se neste ponto aqui, exatamente 5 km a leste da Catedral dos Peregrinos, um marco bem famoso. Nestas condições, podemos literalmente assumir que ele está completamente dependente do resgate, de forma que efetivamente se possa fazer de volta a casa. Nestas condições, veja a forma como as diferentes tentativas de resposta que ele irá dar aos resgatadores poderá impactar a forma como eles as interpretam e, eventualmente, o tirem desta situação triste. Ok. Resposta número 1. Estou localizado em um ponto P. Esta é uma das péssimas respostas que ele podia dar. Mas por que é assim? Considere que esta aqui é a linha que representa toda a superfície da Terra. A Terra por si só já possui incontáveis pontos, né? Com esta resposta, ele estaria essencialmente a dizer aos resgatadores que ele estaria em qualquer um deles. Essa resposta não é apenas confusa, mas é também completamente desnorteada, né? Se alguém tivesse que procurá-lo baseado nessa instrução, estaria completamente desfalcado, ok? Então, não existe sintonia entre a sua localização exata, né, e a visão que ele fornece aos resgatadores. Então, não funciona. Ok, analisemos aqui a segunda proposta de resposta, não é? Estou a 5 km da Catedral dos Peregrinos. Esta resposta é relativamente boa, né? Diferente da inicial, em que simplesmente afirmava que estava em um ponto P qualquer, né? Agora ele adiciona um dado a mais, que é o quê? O ponto de referência. Este dado é extremamente importante, pois os resgatadores não mais terão que procurá-lo em todos os pontos possíveis. Eles só precisam rastrear a catedral e tentar localizá-lo. Muito bom. Mas ainda que seja um avanço, né? Ainda que esse dado traga algo a mais, é importante percebermos que ainda assim uma ambiguidade aqui, né? Mas por quê? Porque uma reta tem sempre dois sentidos, né? Os resgatadores teriam ainda dificuldade, querem se deslocar ao oeste, a leste ou em qualquer outra combinação dos pontos cardeais, né? Então, fornecer o ponto de referência já é um dado muito importante, mas ainda não é completamente efetivo, né? Ainda há um pequeno trabalho aqui, ainda não há uma sintonia perfeita entre a localização exata, né, e a visão dos resgatadores, né? Ok, analisemos agora a terceira proposta de resposta. Estou a 5 km a leste da Catedral dos Peregrinos. Perfeito. Ele agora adiciona o dado-chave, o ingrediente principal para fecharmos com chave de ouro, que é o sentido do movimento, ok? Agora, torna-se muito mais fácil e prático para os resgatadores. O que eles precisam fazer é simplesmente localizar a catedral e deslocar-se 5 km a leste. Perfeito. Agora, dando sentido a isto tudo, né? Este ponto aqui P, onde encontra-se o aventureiro, está completamente localizável agora, graças a três elementos principais, que são o ponto de referência, que é a origem, né? A distância da origem até o ponto P e o sentido de movimento. Todo ponto no espaço definido por essas três características nós chamamos de posição. Agora, definindo posição. Posição é a especificação da localização de um corpo em relação ao referencial usando o sistema de coordenadas, não é? Então, essa aqui é a definição de posição. Então, até aqui nós demos uma visão teórica, né, da posição. Precisamos passar para aquilo que os estudantes mais detestam, que é a matemática. Mas por que tem que ser assim? É que é verdade que as palavras elas são esclarecedoras, mas ao mesmo tempo elas são vagas. Descrições teóricas por si só não são precisas o suficiente para fazer descrições físicas. Precisamos criar uma linguagem universal e exata que fala por si só. Um código em que qualquer um, em qualquer momento e em qualquer lugar, poderá decifrá-lo e concordar com os resultados. E nada mais do que matemática, né? Agora, o que iremos fazer essencialmente é dividir esta posição teórica em seus três elementos
e unirem alguma coisa que será passível de ser medida. Né? Que coisa seria essa? Uma seta, claro. Né? As setas encaixam perfeitamente porque elas possuem o ponto de partida, um comprimento ou distância e apontam para algum lugar. Não é? Então, elas são perfeitas. Agora, a posição aqui divide-se em origem, distância e sentido, que assemelha-se a uma seta. Né? Agora, coisas parecidas a setas em ciência nós chamamos de vetor. Né? Tudo aquilo que possui uma origem, tem um comprimento e aponta para algum lugar nós chamamos de grandeza vetorial. E posição possui esses elementos. Né? Daí que nós chamamos a posição também de uma grandeza vetorial. E ela pode ser representada com um gráfico muito simples, que nem este aqui. Né? Primeiro nós traçamos aqui uma coordenada x, colocamos aqui uma referência que é o 0, a origem, e um ponto A qualquer. Então, a distância que parte de 0 a A será um vetor posição. Né? Então, o vetor posição é a distância OA. Agora, em módulo, nós sabemos muito bem que 0 a A nós teremos um valor A. Né? Então, o OA poderá transformar-se em A, em termos de módulo, e usamos um vetor unitário aqui. Este vetor unitário indica a direção no eixo do X. Né? Isso é para livrarmos, né, desta seta. Agora, sendo que este ponto A é um ponto no eixo X, podemos generalizar também. Colocamos aqui logo X e vetor unitário I. Agora, generalizando toda a fórmula, o vetor posição seria igual a X vezes I, apontando na direção da coordenada X. Agora, para o nosso exemplo aqui do aventureiro perdido, dado que ele está a 5 km a leste, colocaríamos aqui vetor posição é 5 km e indicamos aqui a direção da coordenada X. Né? Então, até aqui nós criamos uma fórmula que é um pouco mais generalizada, linear, clara, que pode ser decifrada por qualquer um, a qualquer momento, em qualquer lugar, e irá concordar com os resultados. Agora, fique ligado para a parte 2, ok? Posição em 2D e 3D. Tchau!